Olá pessoal, Elcio Lopes para o canal Psico Informação, o canal que tem por objetivo levar até você informações de cunho psicológico. Hoje, a informação que eu quero trazer para você, ou melhor, o bate-papo que eu quero fazer com você é sobre essa doença que tem causado caos no nosso planeta. Essa doença que tem trazido angústia às pessoas, essa doença que tem deixado as pessoas apreensivas quanto o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? O certo é que nós ouvimos várias notícias, né? Estamos aí antenados em algumas notícias mais relevantes, embora exista bastante fake news por aí, bastante disseminações de relatos que não são reais, que não são verídicos, mas enfim, a doença está aí, a doença está fazendo muitas vítimas, né, pelo mundo inteiro, e é necessário que nós ficamos então sim como seres humanos apreensivos, e isso faz parte de uma das características nossas, né, a ansiedade ela bate em nós como seres humanos e nos leva à apreensão, nos leva sim à preocupação diante desse quadro todo, não é? Então a OMS ela declarou lá no dia 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo coronavírus, né, ele constitui então o quê? Uma emergência da saúde pública de importância internacional. Isso quer dizer o quê? Que é o nível mais alto do alerta da organização conforme prevê o Regulamento Sanitário Internacional. Existe então, dentro desse núcleo, dentro desta instituição, a OMS, algumas classificações referentes às doenças de casos mais graves ou menos graves. Então, no caso do coronavírus ou Covid-19, essa doença é considerada gravíssima, haja vista o caos que ela tem causado, né? Então, acaba então que a OMS ela diz que essa doença é uma doença de emergência de saúde pública, né? Então ela dá esse alerta internacional. No dia 11 de março de 2020, a Covid-19 ela foi caracterizada agora como pandemia, né? Ela não é mais uma epidemia, mas assim que a OMS teve noção real do caso, então ela classifica, ela caracteriza essa doença como uma pandemia, que é uma enfermidade de epidemia amplamente disseminada, né? Ou seja, uma doença agora transitória, uma doença que não atinge somente um ou dois países, mas sim o planeta como um todo. Então foram confirmados no mundo 234 casos da Covid-19, sendo que 24.247 foi apenas de um dia para o outro. Olha só a seriedade desta doença. Foram constatados quase 24.500 casos de um dia para o outro em relação ao dia anterior. E as mortes também têm aumentado. Foram constatadas aí 9.840 mortes, sendo que 1.061 mortes também foi constatada de um dia para o outro. E no Brasil, como que está a situação no Brasil? O que está ocorrendo no Brasil? Até a data em que nós estamos gravando, hoje, dia 20, né, as estatísticas apontam que 904 casos existem como diagnóstico já comprovado e 11 mortes até o momento. Então são 904 casos comprovados e 11 mortes já decretadas, né? O Ministério da Saúde ele declara que há a transmissão comunitária dessa doença em todo o território nacional, e quando ele fala assim que essa transmissão agora ela é comunitária, porque não é mais a pessoa que estava num outro país a qual ela trouxe essa doença daquele país, então ela era uma portadora, né, dessa doença, ou ela é uma portadora dessa doença, e ela veio então e teve contato com outra pessoa, e essa pessoa acabou também contraindo essa doença. Não, agora não é mais dessa maneira. Então, de um para o outro, agora está havendo essa transmissão. Então, essa transmissão independe agora da pessoa ter contato com uma pessoa que viajou ou não. Ela pode ter, então,
a contração dessa doença, né, ela ser contraída por essa doença através de um relacionamento com o outro, através de uma conversa, né, através de um aperto de mão, ou, né, simplesmente ter pego esse vírus aí pelo ar mesmo, né? Outro fato importante, que quando uma pessoa ela vem apresentar esses sintomas respiratórios, que são sintomas normais, quando você tem aí uma febre, uma tosse, uma dor de garganta ou dificuldade para respirar, o profissional médico ele deve ser avisado. Então a pessoa ela deve ir até o médico, ela deve explicar para ele, caso essa pessoa ela esteve viajando nesses dias, então ela deve contar em detalhes. O que o médico vai fazer? Ele pode atestar, se confirmado, né, o que essa pessoa é positivo para o coronavírus, ele pode então atestar essa pessoa, e as pessoas que estão agora em domicílio com essa pessoa que foi atestada também vai ficar em quarentena por no mínimo 14 dias. É fazer aquilo que todos já sabem, ou a maioria das pessoas já sabe, porém nem todos estão levando a sério e estão cumprindo esse protocolo, estão cumprindo esse procedimento, né? Então, lavar as mãos com água e sabão, com desinfetantes, né, para as mãos, desinfetantes que sejam aí à base de álcool, quando tossir, quando espirrar, cobrir a boca ou o nariz com o cotovelo flexionado, ou seja, aqui, dessa forma, você não vai tossir aqui, você não vai espirrar aqui na mão, mas você vai espirrar ou tossir aqui, né? Ou você vai poder utilizar também lenços descartáveis. Uma vez que você espirrou no lenço descartável, você vai jogar o lenço fora e vai fazer o que? Lavar as mãos, porque pode ter vestígios ali do seu espirro na sua mão, né? Então é importante que se faça uso desse procedimento. E não esquecer de lavar as mãos a todo instante que você puder fazer uso desse procedimento, dessa prática, né? Você cria um hábito. E isso é bom também, faz parte das boas maneiras, né? Fazer esse tipo. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Estamos dando essa introdução, essa informação sobre esse problema todo que está acontecendo. Exatamente porque do outro lado nós vemos o que está se passando com as pessoas que devem estar junto dessas pessoas que são positivas, uma vez que ela deve fazer um diagnóstico dessa pessoa, uma vez que ela deve levar os exames laboratoriais para saber se essa pessoa contraiu a doença ou não. Então são pessoas que estão constantemente envolvidas com o outro. Nós estamos falando daquele profissional da área médica, estamos falando dos enfermeiros, estamos falando dos auxiliares de enfermagem, estamos falando do farmacêutico, estamos falando daquela mulher que limpa o chão do hospital, da servente que limpa o chão do hospital. Essas pessoas também estão sofrendo. Vocês imaginam a carga emocional que essas pessoas estão levando? Talvez vocês não consigam imaginar, mas essas pessoas levam consigo carga altíssima de estresse emocional. Eu ouvi esses dias de um funcionário público, ele é enfermeiro, ele falou assim, olha, eu vou levantar hoje para tratar de pessoas e não sei se eu volto normal para casa sem uma infecção, sem pegar o vírus. Então, olha a preocupação que esses profissionais estão se passando. E nós, como que nós podemos ajudar esses profissionais? No mínimo, nós devemos ajudar esses profissionais e a nós mesmos, nos prevenindo e seguindo esse protocolo que foi passado pela Organização Mundial da Saúde, que foi passado pelo Ministério da Saúde, de ficar em casa, não sair de casa. Muitas pessoas desobedecem e eles acham que são super-homens, que nada vai acontecer com eles, mas de uma hora para outra pode sim contrair essas doenças. Geralmente os jovens acham que pelo fato de ser jovem, não vai acontecer nada com eles, mas pode acontecer. Então vamos se precaver, vamos nos prevenir, ok? O que nós poderíamos estar fazendo para ajudar essas pessoas? O que nós poderíamos estar fazendo para levar uma conscientização de uma outra forma de agir
para as pessoas, haja visto as pessoas em meio a esse caos, as pessoas estarem perturbadas, o que vai acontecer amanhã, agora não posso mais estar com minha família, agora não posso mais ver meu filho, agora não posso mais ver os meus netos, agora eu não posso mais estar em contato com um relacionamento direto, agora com o meu amigo de trabalho, com o meu colega de trabalho. Então, como que a gente faz nessa questão? Nós vemos aí que há uma ansiedade imperando. E o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma preocupação intensa, excessiva, persistente. Traz o que? Ela gera medo, gera situações de pavor, de angústia a respeito do futuro, do que vai acontecer amanhã conosco. Então, há algumas coisas que nós podemos fazer para ficarmos mais calmos, ou para ficar melhor, que você pode fazer para ficar melhor no dia a dia, criar hábitos sobre algumas questões que você pode fazer aí mesmo na sua casa, onde você estiver, no local onde você estiver, no domicílio que você estiver, você consegue fazer. Uma das coisas que você deve prestar atenção é no seu intestino. Você já parou para pensar que o seu intestino ele é considerado como o segundo cérebro? Você está saudável é igual ao cérebro saudável. O seu intestino estar saudável é igual ao seu cérebro estar saudável. A produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina no intestino é mais ou quão importante aquela que ocorre no seu cérebro. Então é importante que o seu intestino esteja funcionando de uma forma regulada, porque quando ele não está funcionando de uma forma regulada, você também fica com ansiedade. E isso pode gerar também o estresse. Hidratação. Faça ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. Você sabia que 90% do seu sangue é constituído à base de água? Talvez você não sabia disso, mas é importante para que a circulação sanguínea ela venha acontecer de uma forma saudável, de uma forma eficaz, você ingerir essa quantidade. Aí você fala assim, mas eu não tenho sede, mas porque você não tem hábito. Se você começar tomando em pequenas proporções, daqui a pouco você cria hábito de tomar de 2 a 3 litros de água por dia, e isso é muito importante. Alimentação. Do que você está se alimentando? Você é o que você come. Você é resultado daquilo que você consome. E tudo o que nós consumimos, tudo o que nós comemos é absorvido dos alimentos e vai para determinadas células ou determinada parte do nosso organismo. E tem influência direta sobre as nossas ações, o nosso corpo. Então o que você está comendo? Como você está dormindo? Dormir bem é essencial. O sono ele passa a ser um dos pilares para uma vida saudável. E 30% da vida do ser humano ele passa dormindo. Lógico que quando ele dorme de maneira correta, que seria aí na faixa de 7 a 8 horas por noite. E também um sono reparador, aquele sono bom, que é o sono que ele vai reparar, refazer do cansaço do dia a dia, né? O indivíduo ele teve um dia estressante no trabalho, um dia em que ele se esforçou muito no trabalho mental ou fisicamente, e agora ele se deita e ali ele dorme tranquilo, né? Então ele não tem aquelas intermitências de acordar a todo instante, né? De ter insônia. Muitas pessoas têm insônia em função da ansiedade. Como que você tem ido para a cama? Nós sabemos que é importante que a pessoa, antes de ir para a cama, ela possa fazer uso aí de um chá leve, né, como um chá de erva cidreira, um chá de camomila, ainda mais se a pessoa ela tem um histórico de ansiedade ou se ela tem um histórico de insônia. A pessoa ela tem que ir tranquila para a cama. É importante que ela não faça o uso de cafeína, produtos que contêm cafeína. Então tem vários alimentos que as pessoas consomem um pouco antes de ir para a cama, e aí a pessoa não sabe por que ela não consegue dormir, né? Então tem tudo a ver a questão também da alimentação com o sono reparador. Atividade física. Qual que foi a última vez que você fez uma atividade física? Talvez você fale assim, mas eu faço caminhada, mas eu não posso sair em função, né, do vírus, em função do caos que está acontecendo no planeta. Ok, mas dentro da sua casa, o que você está fazendo? Você tem andado no corredor? Isso faz diferença.
Você tem feito alguns polichinelos, isso faz diferença também. Você tem pulado no jump, isso faz diferença. Então tem vários exercícios que tem como a gente fazer dentro de casa. O exercício físico, ele é um programa excelente para a redução da ansiedade e do estresse. Outra coisa interessantíssima, né, é o relaxamento. O relaxamento ele traz a sensação de bem-estar. E pessoas ansiosas que são invadidas por sentimentos negativos o dia inteiro, né, essas pessoas, quando ela chega no local, que ela fica em paz, que ela fica sozinha e ela faz ali um relaxamento, ela fica bem, a sua paz de espírito ali acaba sendo transformada, essa pessoa começa a encher, né, essa pessoa começa a se encher novamente de paz dentro dela. Existem técnicas para se fazer relaxamentos. Uma das técnicas mais utilizadas aí é a técnica de respiração 4-2-6. É aquela em que a pessoa ela expira, né, contando 4 tempos. Lógico que você vai fazer isso com o seu pensamento, contando 4 tempos, segura 2 tempos e solta vagarosamente em 6 tempos. É uma técnica muito boa. Atenção plena, em que você tem pensado, o que tem tirado a sua paz? Mindfulness. Né? As pessoas elas param para jantar, param para tomar um café e elas começam a pensar no coronavírus. Se a pessoa começa a praticar a atenção plena, a partir do momento que ela tem esse conceito consigo, ela está pensando naquele momento, naquilo que ela está ingerindo. Ela está pensando naquele momento, na prática que ela está fazendo, e ela não tem tempo para pensar em outra coisa. E ainda que a sua mente ela se divaga por alguma voz que veio lá de fora. Você sabe quantas pessoas morreram hoje? Ela volta, ela traz de volta aquilo para a atenção daquele momento que ela está vivendo e ela fica bem. Meditação. No que você tem meditado? Talvez a meditação que você tem feito são aquelas meditações. Vai para a cama à noite? Ah, não sei. Morreu tantas pessoas hoje com esse vírus aí. Meu amigo foi contaminado, deu positivo para ele com o vírus. O que você faz? Como que fica a sua mente? A meditação, ela sempre traz benefício e é importante como ferramenta de autoconhecimento. É importante também você imaginar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Outra coisa interessante é o indivíduo que pratica a espiritualidade, a fé. E quando nós falamos de espiritualidade, a espiritualidade ela não tem muita coisa a ver com a religiosidade. Aí é algo de cada pessoa. É o indivíduo que olha para dentro de si e se internaliza. Quem nunca ouviu falar assim, hoje eu estou com paz no espírito? Porque aquela pessoa geralmente ela desenvolveu uma boa ação. Ela pode ter falado bom dia para um vizinho, ainda que as circunstâncias, ainda que as coisas estão não tão boas, né? Ainda que o país está vivendo, o que o mundo está vivendo um caos, essa pessoa ela cumprimenta o vizinho e aí o vizinho fala assim para ela, e aí, como que está? E aí ela responde, estou bem. Por quê? Porque o espírito dela está bem, isso independente da fé de cada um. Isso vai da fé, daquilo que a pessoa coloca para fora, daquilo que ela exercita, daquilo que ela acredita. E aí você pode ser um evangélico ou não, você pode ser um católico, você pode seguir uma outra religião e praticar a espiritualidade interna e a espiritualidade externa. Outro ponto interessante é a gratidão. Quantas pessoas que no decorrer de todos esses anos da sua vida, ou do tempo em que se casou, do tempo que teve um filho, do tempo que teve 2 filhos, do tempo em que teve 3 filhos, que a família aumentou, não tinha esse tempo que está tendo hoje para estar com a sua família. Então, querido, aproveite esse tempo que você está com a sua família. Se você está fazendo um trabalho home office, se você está trazendo o trabalho da sua empresa para fazer na sua casa, guarde um tempinho para você estar com a sua família, cante com eles, brinque com eles,
Faça aquela brincadeira mais bizarra que existe. Seja amigo do seu filho, seja amigo do seu cônjuge, seja amigo da sua esposa. Diga a ela que você o ama. Diga ao seu esposo que você o ama. Diga aos seus filhos que você o ama. Tenha esse relacionamento com eles. E isso talvez seja um tempo para você refazer esse laço, essa união, fortalecer esse relacionamento, pensar em algumas coisas que você, quando estava trabalhando, quando não estava acontecendo essa doença toda, esse caos todo, e você não tinha tempo de pensar, mas agora você tem. Então abrace mais, ame mais. Esse é o momento. Seja empático. Desenvolva a empatia, desenvolva a resiliência. Sabe o que vai acontecer quando você praticar todos esses conceitos que nós falamos aqui agora, quando eles virarem prática e quando eles se tornarem hábitos para você, você vai perceber que esse foi um momento de tensão, mas esse momento passou, porque toda crise ela passa. As crises, eu costumo dizer que elas não duram para sempre. As crises vêm, mas as crises passam. É interessante que há um conceito de guerra, que quando você não consegue combater o inimigo, né, o soldado não consegue combater o inimigo, quando ele vê que o inimigo está mais forte, ele se esconde, ele pula na trincheira. Talvez esse momento é o momento de pularmos na trincheira e ficarmos ali em situação de vigília. Não entrar ali e simplesmente esquecer da vida, não. Em situação de vigília. Esperando, esse momento vai passar, cumprimos o protocolo, esse momento vai passar, vai ser hora de abraçarmos de novo e dizer uns aos outros, nós vencemos. E é com essa mensagem que eu termino esse vídeo, que você possa ter dias bons, ok? Fique com Deus, grande abraço a todos, até o próximo vídeo.